Olá, famílias do AcolherCast! Estamos aqui mais um dia de gravação para vocês que estão nos assistindo. Esse espaço é para te acolher, para você se sentir ouvida, amada e para a maternidade ficar mais leve através da experiência do outro, tá? Hoje a gente tem um assunto de vida real, de maternidade real. Eu trouxe aqui a Lê, a Alessandra Fernandes. Um prazer ter você com a gente, Alê. E o primeiro tema aqui que a gente vai abordar é sobre gestação na adolescência. A Alê tem um filho hoje de 11 anos e ela engravidou quando ela tinha 17 anos. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Eu sei a quantidade de mulheres que passam por isso, o quanto isso é difícil no início, quantos fatores envolvem isso aí? Então, é sobre esse tema que a gente vai abordar hoje, certo? Alê, super bem-vinda. Obrigada, Nay. Um prazer estar aqui com você hoje. Estou nervosa. Tá nada, fica tranquila. Vamos lá, conta pra gente um pouquinho, quando você descobriu que seria mãe assim tão nova, o que passou pela sua cabeça? Como que foi esse processo de início, assim? Na verdade, sim, foi um choque muito grande porque eu descobri que eu estava grávida com quase 6 meses de gestação. Perto de nascer já. Exatamente. Então, assim, foi muito rápido. Foi tudo muito rápido. Eu fiz 18 anos e eu lembro assim, eu vejo as fotos hoje do meu aniversário de 18 anos e eu falo, gente, como eu tava grávida? Eu tô mais magra do que hoje, assim. Não tinha uma barriga, não tinha nada. E eu só fui descobrir, realmente, quando eu comecei a ter dor de estômago. Só que isso eu já tava com quase 6 meses, tendo dor de estômago. Fui fazer uma endoscopia grávida, fiz endoscopia. Não acredito. E aí o pessoal fala, mas e a menstruação? Eu tive um sangramento durante todo o tempo, assim. Os médicos falaram depois que eu descobri que era um escape que tinha, só que assim, era um escape que durava vários dias. Então, na minha cabeça, Tava era... certo. Tava tudo certo, né? Daí, quando eu realmente não tive mais a menstruação, que eu falei, putz, tô grávida, socorro. Que eu fiz o primeiro teste em casa e deu positivo, eu falei, bom, eu devo estar com um mês, né? Ótimo. Marquei um ultrassom, fui no ultrassom, uma amiga foi comigo, a Júlia. Aí a gente foi no ultrassom, o médico falou assim, você já tá fazendo pré-natal? Aí eu, não, acabei de descobrir. Aí ele, como assim você acabou de descobrir? Você vai fazer 6 meses de gestação. Então, assim, ainda bem que eu tava deitada na maca. Eu falei, 6 meses. Ele falou, 6 meses e é um menino. Assim, eu não tive tempo nem De respirar. Não tive... Se fosse hoje em dia que tem chá revelação, já não ia ter mais. Não ia deixar a revelação, meu Deus Então, do assim, céu. foi um choque um atrás do outro, assim, né? Como que foi pra contar pros seus pais, assim? Como que foi esse processo de... Então, nessa época, assim, 6 meses que eu descobri, eu já comecei a ter uma barriguinha ali, né? Porque eles eu não tinha. E aí, quando eu descobri realmente que eu fui contar pros meus pais, eu lembro que meu pai tava no Chile viajando, e aí eu tava, assim, ensaiando pra quando ele voltasse, contar pra ele, né? E aí, quando ele chegou assim, eu já sabia. Então, assim, foi muito. Ele não fez nada. Tanto é que, assim, ele descobriu que eu tava grávida, descobriu que ia ser. Meu pai tem 4 filhas mulheres, né? E o sonho dele era ter um menino. Então, Foi o primeiro neto? primeiro neto e menino, né? Ele teve 4 mulheres, queria um homem, então pra ele foi incrível, né? O Aham. primeiro neto, até hoje, né? Ele adora o Enzo, enfim, né? Primeiro neto e homem, então foi muito tranquilo, assim, graças a Deus. E eu acho que não tem mais o que fazer, né? Tipo, a pessoa tá grávida, você vai fazer o quê? A gente sabe, assim, muitas histórias que a família manda embora de casa, Sim. né? Que não aceita, que sofre muito preconceito. Você passou por alguma situação difícil, assim, por conta disso ou não? Não, eu acho que preconceito, assim, de alguém falar alguma coisa, não. Mas, assim, imagina, você é uma criança, né? Você se acha, porque quando a gente tem 18 anos, a gente acha que a gente é adulta. adulto, né? Não, e eu, assim, eu engravidei do Joaquim com 33, né? Tive ele já tinha feito 34, eu acho. E assim, mesmo já tendo me formado, casada, já há vários anos, quando eu descobri que eu tava grávida, já foi uma coisa meio... Eu queria engravidar, e já foi uma coisa assim, meu Deus, tô grávida mesmo? Aí, juro que eu tive uma empatia, assim, por essa situação. Falando, gente, quantas meninas eu já vi grávidas, né? Na faculdade, eu lembro que eu acompanhei parto de uma menina de 14 anos. Eu falava assim, meu Deus... eu não conseguia me imaginar, assim, nesse local. Porque a gente jovem
não sabe nem o que se passa. Exatamente. Eu acho que assim, com 18 anos você tá muito perdida. Acabou de sair da escola, Sim. você não sabe que faculdade você quer cursar, você não sabe se você gosta de ir em festa, se você não gosta. Você tá se conhecendo. Então, assim, você se conhecer e tá gerando uma vida é muito complicado, né? Porque assim, você tá se conhecendo e tem uma criança que vai nascer e você tem que educar ela, os dois estão se formando junto ali, né? Qual foi seu maior medo? Meu maior medo, eu acho que eu não tive, assim, um medo. Eu sempre fui muito, assim, meus pais iam trabalhar e eu ficava em casa junto com a minha irmã. Então, assim, a gente já tinha algumas responsabilidades, né? Assim, de adolescente eu limpava a casa, cozinhava. E eu sempre gostei muito disso, né? Diferente da minha irmã, que nessa época eu não gostava muito, eu sempre gostei de cuidar da casa, enfim. Então, assim, eu não tive um medo. Acho que o meu medo tem sido maior agora que ele tá grande. Acho que no início não foi. Eu acho que, na verdade, eu não tive tempo, né, de sentir De medo, porque pensar. a criança ia nascer. Então, assim, eu tinha que comprar roupa, me organizar onde a criança vai nascer pra. Pra nascer. É, Mas eu digo assim, medo de falar, e agora? Minha vida vai ter que parar? Eu tinha um plano, vou ter que adiar. Como que foi isso, assim, pra eu você? acho que a maior questão, assim, né, nesse momento é você se privar, assim, de. Eu tenho uma criança, eu tenho uma responsabilidade agora, porque é uma criança, não tem como você largar a criança. Então, assim, além de você se cuidar, você tem alguém para pôr antes de você, É, para priorizar antes de você, né? Então, assim, antes de você tomar banho, antes de você qualquer coisa, você tem uma criança para cuidar antes de você, sim. né? Você tem que se cuidar, cuidar da. Então, assim, é tudo junto, né? Porque você vai ter uma casa sua, ou enfim. Eu, no meu caso, tive uma casa minha, me mudei, né? Então, me conhecer, ter uma casa e ter uma criança para cuidar, tudo junto ao mesmo tempo, tudo E novo, com 18 né? anos, E né? com 18 anos. Então, assim, essa questão de priorizar alguém, acho que uma coisa que me ajudou muito nisso foi, eu sempre pensei assim, o Enzo chegou, então ele vai entrar na minha rotina. Porque se eu parar o meu mundo totalmente para viver o mundo dele, eu não sei como teria sido. Sua Então, vida não ia assim, continuar, a né? minha vida não ia continuar. E nessa época eu tinha uma loja. Então, assim, como que ia ser parar tudo para seguir a rotina dele? Então, eu coloquei ele na minha rotina. Ali nos primeiros meses fiquei em casa, enfim, eu tinha minha mãe, graças a Deus, minha mãe me ajudava muito, né? Eu sei que tem muita gente que não tem, Sim. mas eu tinha minha mãe. E depois que ele foi crescendo assim, por exemplo, eu vejo muita mãe que, eu vou sair, fica naquela rotina do sono assim muito fechada. E Aham. depois acaba que a criança não consegue se adaptar nos lugares, né? Então, assim, onde eu ia, o Enzo ia junto. Aham. Eu fiz algumas loucuras, confesso. 15 dias a gente foi na 25 de março. Mentira! Conta isso pra pediatra. Não vou contar isso, veja. Mas, assim, ele entrou muito na minha rotina. Eu acho que isso que me ajudou a passar por essa fase. Ah, é Ele legal, entrou na né? minha vida, É bom sabe? porque, assim, se você para tudo pra cuidar dele, talvez você sentisse mais. E, de É. repente, ele junto com você e você seguiu o que você tá fazendo, Sim. você acha que isso fez ser mais leve. Eu acho que isso fez ser mais leve, porque assim, eu nem me imagino assim, em casa totalmente, vivendo totalmente aquele mundo novo e me esquecendo, né? Eu sei que acontece muito, por isso que tem muitas mulheres que ficam depressivas, né? Pós-parto, porque Sofrem muito, né? a mulher fica ali em casa, aquela loucura, não consegue se arrumar. Eu, por exemplo, eu tenho fotos assim, sempre essa pessoa arrumada aqui foi sempre assim. Tipo, como é que você fazia? Gente, eu colocava no carrinho assim, ia dando um jeito, me arrumava minimamente, porque a gente ficar em casa ainda sem se arrumar, sem o mínimo cuidado com a gente, também não faz bem pra criança, né? Sim, Então a gente com tem que certeza. cuidar também. Então eu acho que o primordial pra mim foi isso. A criança chegou, ela entrou na minha rotina e não eu na rotina dela, E sabe? muito legal, assim, Ale, ver você ter esse cuidado com você na idade que você tinha, né? Porque é um negócio meio automático, sabe? As mulheres nem conseguem, às vezes, controlar isso. É muito difícil. O que foi mais desafiador pra você no início? Assim, amamentação, sono, ser jovem, não ter suporte? Como que foi? O que foi mais desafiador pra você? Eu acho que o mais desafiador, assim, porque o Enzo, eu falo, se os meus próximos filhos forem igual a ele, eu tô. Ele é Foi bonzinho? parto normal, ele foi muito bonzinho. O maior desafio agora tá sendo meu mini adolescente, né? Tá sendo a fase mais difícil.
Mas, assim, a amamentação foi muito tranquilo. Eu tive leite, assim, isso foi muito tranquilo. Mas eu acho que essa questão, você vê suas amigas, vocês estão na mesma fase ali, mesma idade. Tá todo mundo indo pra faculdade, indo em festa, enfim. E você em casa, Cuidando do... cuidando do bebê. Então, tipo assim, essa parte, eu acho que foi a que mais pesou, sabe? E suas amigas continuaram sendo amigas? Você perdeu suas amigas? Como que foi isso? Não, as minhas amigas, tanto é que uma delas, que é minha amiga de infância, madrinha do Enzo, até hoje eu tenho contato. Eu nunca fui de ter muitas amigas, mas assim, todas são minhas amigas até hoje, assim, me ajudaram muito, iam nas consultas, foi muito legal, Que assim. legal. Só que acaba que vocês estão vivendo fases diferentes, né? Não tem como. São fases completamente diferentes. Uma tá indo pra faculdade, a outra tá dando uma madeira de madrugada, E acaba né? afastando um pouco, né? Acaba afastando, mas assim, são pessoas pra te ajudar também, né? E eu acho que é muito importante aceitar ajuda nessa fase, né? Que bom, que bom. E você sofreu por isso? Por se ver, assim, não fazendo as mesmas coisas que as amigas? Eu acho que no momento não, porque assim, tá tudo tão intenso, mas depois que ele começou a crescer, que eu vi, assim, as pessoas se formando, eu fiquei pensando assim, não que eu me arrependi, nada, mas você fica pensando, né? E se eu tivesse feito faculdade? Se eu não tivesse ele, como seria, né? Mas hoje eu entendo o porquê, né? Deus sabe de todas as Com coisas, né? certeza. Mas assim, eu acho que ele me permitiu ter o Enzo naquela época também pra ter a minha mãe, que hoje eu não tenho, né? Então, acho que foi talvez por isso, enfim. E amadurecer, né? Porque Com você amadurece. certeza. Não Você tem. sentiu isso? Um amadurecimento assim na raça? Sim. Eu já era assim, né? Não tinha uma cabeça de menina, né? Embora as pessoas que te olham de fora falam, nossa, é uma menina, né? Aham. Não que eu fosse, nossa, uma super mulher, mas já tinha algumas responsabilidades, né? Mas você amadurece demais. Eu acho que não A tem como, né? responsabilidade do filho, né? Fala, meu Deus, eu preciso agora. Aí ele vai crescendo, você vai levar na escola, você tem que levar no pediatra, não tem como. Sim, Ou você negligencia, ou você vai, cuida. ou você cuida. Então, Sim, tem as sim, duas opções. sim. Ale, e o que que você falaria, assim, para uma adolescente que tá passando por isso? Que tá gestante, que tá perto de ganhar, ou tá vivendo a maternidade aí no início com uma criança pequena? Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. No começo a gente fica desesperada, mas aceite a ajuda das pessoas, né? Fale que você precisa de ajuda, porque às vezes a gente fica constrangida, né, de falar, enfim. Acho que a gente tem que pedir ajuda realmente, ser ajudada, deixar ser ajudada, né? Ouvir opiniões também, porque eu acho que nessa fase a gente precisa, né? Sim. Eu acho que é uma fase que você não sabe de tudo e você precisa ouvir e vai dar tudo certo. No fim, dá tudo certo. Dá tudo No fim, certo. dá tudo certo. O começo é difícil, mas a gente é. precisa se manter firme. E eu acho que hoje também, há 11 anos atrás, a gente não tinha tanta informação e acesso à internet como a gente tem hoje, né? Hoje a gente tem um monte de vídeo, muita ajuda, né, na internet. Então eu acho que hoje até dá uma facilitada, né, para meninas que estão grávidas E nessa acho que idade. tudo bem também compreender que certas coisas a gente vai ter que adiar os planos, né? Eu acho que Sim. compreender o momento que você tá vivendo sem se culpar, Sim. sem se julgar, se É. cobrar. O que que você fala Eu sobre acho que isso, assim, Ale? agora que aconteceu, não se martirize. Sim, Cuida da criança, que é uma dádiva de Deus realmente, é um presente que ele te deu. Se ele te permitiu passar por isso, é porque tem um propósito. Talvez agora você não vai entender, né? aham. Mas no futuro você vai. E assim, não deu pra fazer faculdade agora? Talvez você não fez faculdade agora, você nem sabia o que você queria fazer. Mas daqui 5 anos, quando ele tiver um pouquinho maior, você vai saber o que você quer realmente, você já vai estar madura, você vai poder fazer faculdade. Tem tempo, sabe? Porque assim, às vezes a gente acha que a vida com 30 anos acabou. A gente tem isso, né? Meu Deus, com 30 anos eu vou estar velha. Não, com 30 anos a gente tá começando a vida. Verdade. Eu, por exemplo, vou casar de novo semana que... De novo não, né, gente? Eu não casei. Eu vou casar semana que vem. Então, assim, a vida continua, a vida acontece, né? verdade. Eu quero ter mais filhos e não acabou. Os planos né? continuam, nada Planos tá continuam. acabado, né? Não, Com tem certeza. mulheres que são mães aos 40 anos, né? Certeza. Então, assim, não acabou, vai dar tudo certo. Que legal. Obrigada, Lê, pela sua Obrigada. participação. Gente, acompanha aí os próximos episódios. Assuntos de maternidade é uma coisa que envolve muito a gente e eu espero que esteja ajudando muito a cada uma de vocês. Um beijo.